Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar e estudar sobre a população do Rio Grande do Sul, certo? Parte do conteúdo que vem ao encontro ao que a gente já está estudando, que é a população do Brasil, certo? Falando em Rio Grande do Sul, o que a gente pode destacar? Basicamente é um estado que demorou para ser colonizado pelos portugueses, é um estado que no início era ocupado por indígenas que tinham seu próprio jeito de viver, sua própria cultura. A gente pode destacar os guaranis, um povo que basicamente vivia em sociedade e praticava a agricultura. É um povo que tinha uma estrutura familiar bastante definida, certo? Nós tínhamos também os charruas e os minuanos. Eles viviam na região do Pampa, basicamente. Eles eram guerreiros nômades, ou seja, não tinham residência fixa. Tá? Isso é um detalhe bastante importante. Eles eram guerreiros, caçadores e coletores. Certo? Sobre a colonização, o Rio Grande do Sul demorou? Demorou. Por quê? Por que será que demorou? A gente pode falar ali da distância em relação ao Sudeste, em relação ao Nordeste, onde os portugueses chegaram primeiro. Isso pesou bastante, mas a gente pode levar em consideração também a forma do nosso litoral. O nosso litoral. Ele é praticamente uma linha reta, retilínea, que deixa espaço enorme para o vento circular com força. Esse vento ele vai agitar as águas do Oceano Atlântico, que consequentemente vão mexer no fundo do oceano e vão criar bancos de areia. Esses bancos de areias vão fazer com que algumas embarcações da coroa portuguesa encalhem, tá? Isso demora para o Rio Grande do Sul ser colonizado. Vamos aos povos aqui que nós temos então como os grandes colonizadores do estado, tá? Vamos lá, os padres jesuítas. Quem são os padres jesuítas? Eles eram pessoas que vinham de Portugal, da Espanha e fundaram os 7 povos das missões. Esses povos das missões acabaram sendo depois conquistados e deixados para trás. Tá? Esses padres jesuítas, eles tinham como objetivo catequizar os índios, tá? Falar com os índios, mudar a vida desses índios, certo? E eles entravam em constantes conflitos com um grupo de pessoas conhecido como bandeirantes. Por que os bandeirantes, gente? Os bandeirantes eram pessoas, filhos de índias com portugueses, que praticavam as bandeiras, que eram certas missões. Tá? Eles vinham geralmente de São Paulo e tinham como objetivo capturar índios para fazer esses índios de escravos. Certo? Então índios catequizados eram mais caros, davam mais dinheiro. Então eles brigavam muito com esses jesuítas, que em algum momento vão acabar abandonando as missões e deixando lá os índios que não vão querer sair. Uma das consequências que eles abandonam as missões, eles abandonam junto com elas os gado, e o gado se reproduz. Então os charruas e os minuanos, eles vão atrás desse gado e acabam entrando em conflito com os fazendeiros e com tropeiros e com caçadores de recompensas que querem esse gado. Então o próprio charrua e minuano começaram a ser caçados, tá? E assim eles foram exterminados. Enquanto os guaranis resistiram, mas resistiram muito. Tá? Então a gente vai ter as guerras guaraníticas, lá na região onde tanto a coroa portuguesa e a coroa espanhola ao mesmo tempo tentaram lutar com os índios guaranis que foram liderados pelo Sepete Araju. O objetivo dessa guerra era fazer com que os guaranis saíssem dali e fossem ocupar outras terras da Argentina. O que não aconteceu, esses índios acabaram sendo exterminados. Tá? A notícia que tinha gado aqui no Rio Grande do Sul aos montes, espalhados por aí, de graça, mexeu com os tropeiros. Os tropeiros desceram do Sudeste, caçaram esse gado e levaram esse gado para o Sudeste para alimentar principalmente os escravos. O importante disso é que muitos tropeiros acabaram criando núcleos de descanso que deram origem a várias cidades, como Vacaria, inclusive até mesmo Campo Bom, que era um lugar de repouso para esses tropeiros, certo? Esses tropeiros também faziam bons negócios com os imigrantes italianos depois, muito favoráveis a eles, tá? Nós vamos ter então
finalmente a ocupação da região litorânea pelos açorianos portugueses, tá? Eles vão ocupar a região ali primeiramente de Rio Grande e depois de Porto Alegre. Quem eram os açorianos? Eram casais que vinham do arquipélago de Açores, pertencente a Portugal. Por que eles vinham de lá? Porque lá estava superpovoado e os portugueses incentivavam a vinda de casais, tá? Esses casais então criaram aqui várias cidades, inclusive participaram muito da formação de Porto Alegre. Tanto é que num princípio Porto Alegre era o Porto dos Casais, tá? Que interessante isso, porque casais vinham e aqui tinham suas famílias, criavam suas famílias no caso, tá bom? Esses são os açorianos. Quanto aos outros grupos, vieram vários grupos para o Rio Grande do Sul. Nós temos uma presença muito forte na fronteira com a Argentina e com o Uruguai com os espanhóis. Os espanhóis fazem muito um papel de importância cultural no nosso Rio Grande do Sul. Nunca podemos esquecer a questão do gaúcho. Tem o gaúcho do Rio Grande do Sul, tem o gaúcho do Uruguai, tem o gaúcho da Argentina. Eles também tomam chimarrão, dançam as mesmas danças, têm as mesmas músicas, certo? O que vai diferenciar aqui no Rio Grande do Sul é que nós vamos ter a colonização italiana e a colonização alemã. Tá? Por que esses caras vão vir para cá? Primeiro, nós temos ali o fim ali da escravidão ali em 1888. Mas antes disso, o Rio Grande do Sul não é um lugar tão ocupado. Então, em 1824, chegam os primeiros alemães na região de São Leopoldo, ali, Novo Hamburgo. Tá? Por que o governo fez isso? Porque o governo tinha uma política de embranquecimento da população. E queria que a população do Brasil se tornasse mais branca. Então atraíram esses imigrantes através de promessas de terras, de moradia, de trabalho. Então o que os alemães primeiramente fizeram? Eles vieram aqui, criaram porcos, praticaram agricultura e ajudaram muito na indústria do Rio Grande do Sul, principalmente a coreiro calçadista. Depois disso, vieram os italianos, só depois da Guerra do Paraguai, alguns anos depois que os alemães. Então foram ocupar as áreas onde hoje é a Serra Gaúcha, ali, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, que eram áreas mais difíceis de serem ocupadas, porque eram regiões já de borda de planalto, bastante pedregosas, um solo rochoso, irregular. Mas ali eles acharam um clima que é o subtropical, muito semelhante à sua área de origem lá na Itália. E ali então eles cultivaram principalmente a uva e ajudaram muito na origem da indústria metalúrgica daquela região, que hoje é uma das regiões mais industrializadas do nosso estado. Tá? Então esse colono alemão, italiano, junto com o gaúcho, que já é uma mistura de portugueses, espanhóis e índios, e além dos negros africanos, deram origem então à famosa população do Rio Grande do Sul, que assim como a população do Brasil, ela é miscigenada, mas ela tem um grau de miscigenação que não é tão grande. Inclusive alguns pontos de cultura alemã ou italiana se nota bem a falta de influência, a falta de miscigenação, e se nota muito a presença dos descendentes diretos desses alemães, desses italianos. Tá? O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados onde a maioria da população é de origem branca, que se declara branca. Tá? Esse é o nosso estado. Nosso estado também, em qualidade de vida, tem um dos melhores IDHs do Brasil, é o 5º colocado. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é medido pelo número de anos estudados em média pela população, pela expectativa de vida, que é a esperança em número de anos que a pessoa tem para viver, e a renda per capita, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, dividido pela população. Isso é meio estranho também, porque a renda per capita, às vezes, ela é bem desigual quando ela é distribuída entre a população. Uma coisa importante se destacar, essa qualidade de vida do Rio Grande do Sul faz com que o nosso estado apresente uma das
populações mais idosas do Brasil e que se tenha um dos processos de envelhecimento mais acelerados, tá? Isso você já estudaram em decorrência do aumento da expectativa de vida e da queda da taxa de fecundidade, tá? Isso não tem muito mistério, certo? O Rio Grande do Sul não é mais a região, o estado mais populoso do sul do Brasil. O Paraná passou o nosso estado, tá? O Rio Grande do Sul, quanto às migrações, ao longo da história do nosso estado, a gente teve essa migração externa que ajudou muito a formar o nosso povo. Mas ali no século XX, XXI, nós temos uma migração interna muito forte, principalmente do campo para a cidade, o êxodo rural do interior do estado para as cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Inclusive, às vezes, nossa, vem um feriado que nem agora teve Páscoa. A gente está tendo esse problema aí com o vírus, muitas pessoas não puderam viajar, mas geralmente viajam para cidades do interior. Vamos lá citar exemplos: Horizontina, Palmitinho, Palmeiras nas Missões, e assim vai, certo? E o Rio Grande do Sul também ele é um estado onde a população sai muito daqui. Nossa, só nordestino migra. Não, o Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão de gaúchos fora do estado, morando principalmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, porque no meados do século XX, os gaúchos foram motivados pelos governos federais para migrarem para o centro-oeste principalmente, para plantar alimentos e criar gado, certo? E hoje o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que recebe migrantes de outros países, como Senegal e Haiti, tá bom? Comenta aí embaixo qualquer dúvida. Tamo junto e até a próxima, galera. Forte abraço, dale!